Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com Joaquim Cruz. Quem é Joaquim Cruz? Joaquim Cruz, filho de piauiense, né? Nasci em Brasília. Cresci correndo na rua, jogando pipas, bolinha de gude, sonhando com o futuro, né? Quando era muito jovem, eu sonhava em ser alguém. E quando eu tinha 7, 8 anos de idade, 12 anos de idade, eu conheci o Luiz Alberto. E o Luiz Alberto, na época, era meu professor de basquete. E depois de 2 anos de basquete, ele me fez mudar para o atletismo. E o atletismo foi onde eu conquistei um pedacinho do mundo. Joaquim Cruz é o primeiro, e por incrível que pareça, até hoje, único brasileiro a ter ganho uma medalha de ouro olímpica na pista. Claro, no atletismo, antes dele, Ademar Ferreira da Silva ganhou suas 3 medalhas. Mas na pista, numa prova de velocidade, numa prova de fundo, no caso do Joaquim, 800 metros em Los Angeles, ele foi o primeiro brasileiro a subir no lugar mais alto do pódio. E permanece sendo, né? O que é, por um lado, motivo, obviamente, de orgulho, mas suponho que, por outro lado, motivo de uma certa tristeza, né, Joaquim? Eu suponho que você preferia que outros brasileiros tivessem seguido a sua esteira, não? Infelizmente, me levou o quê? 28 anos para chegar à medalha dourada depois do Ademar, né? E levou a Malren 24 anos depois da minha. Quando você vê essa discrepância, você vê e compara com a população que nós temos no Brasil, com a mistura humana que nós temos, né, com o potencial brasileiro, não cai legal, não bate legal, porque nós podíamos ter mais atletas representando o Brasil com igualdade, com potencial de ganhar medalha. E Joaquim, você diria que se não fosse pelo olho clínico do Luiz Alberto, como disse o Joaquim, que era o técnico dele de basquete, que olhou para ele e falou, olha por melhor que se jogue aí esse negócio aí na cesta, teu esporte não é esse não, e o direcionou para as provas de fundo, você diria que se não fosse o olho dele, você não teria ido? Nós teríamos te perdido como excepcional atleta fundista que você foi? Você não teria tomado essa decisão por si mesmo, Joaquim? Não. Não foi só o olho do Luiz Alberto, Tá. mas a persistência dele, né? Tá. O Luiz Alberto, quando ele me descobriu no atletismo, ele... no dia que ele me pediu para fazer um teste de 1.500 metros, né? Após aquele teste, ele falou, de hoje em diante eu vou escrever um treinamento de atletismo, você vai executar esse treino antes do basquetebol. Só que o atletismo, na época eu não gostava do atletismo. Eu já tinha uma opinião formada sobre os atletas que praticavam atletismo. Era um esporte solitário, não era igual o basquetebol ou o futebol, que você, à idade de 12, 14 anos, você se engrupa, né? Você se diverte mais do que trabalha, né? Você está trabalhando, mas ao mesmo tempo se divertindo. E o Luiz me deu essa notícia ruim, né? E eu fiquei uma semana sem aparecer nos treinos de basquete, esperando que ele esquecesse da ideia. Falei, talvez eu vou comunicar uma coisa sem precisar abrir a boca. Eu era muito tímido, né? E eu cresci respeitando os mais velhos, né? Às vezes mesmo não gostando do que eles queriam, eu ouvia e executava, né? E ele me deu umas broncas depois que eu apareci, depois de uma semana, me fez participar da competição. Isso foi em 77. Eu fui no JEBs, tinha 14 anos na época. Jogos Estudantis Brasileiros, JEBs. Tinha 14 anos na época, fiquei
em terceiro lugar. Acho que foi a única medalha que Brasília ganhou naquele ano no atletismo, né? E também, depois daquela experiência, ninguém falou mais nada, eu fiquei no basquete. Em 1978, um americano, um treinador de basquete da George Washington University, né, foi a Brasília dar uma clínica de basquete e me convidaram para ajudar o americano nos educativos. Foi uma clínica de uma semana, né? No final da clínica, esse americano que tinha feito amizade com o Luiz Alberto, tirou o tênis dele e me deu o tênis de presente. E com o tênis veio algumas palavras que foram em inglês, o Luiz traduziu. O Luiz falou, Jô, que ele falou que quando você terminar o segundo grau, ele vai te dar uma bolsa de estudo para jogar basquete na George Washington University. Até aquele momento, ninguém nunca tinha mencionado a universidade na minha vida. Eu acreditei na americana. Eu falei, eu vou para os Estados Unidos. Na época o sonho de qualquer basqueteiro era ter um par de tênis All-Star, né? O Converse. Sem dúvida nenhuma. E ir para os Estados Unidos jogar basquete? Barbaridade. Meu Deus. Eu falei, eu vou. E eu já estava correndo um pouquinho, né? Eu falei, é uma oportunidade para deixar o atletismo e me concentrar só no basquete. Quer dizer, o cara fez o papel de amigo da onça do Luiz Alberto, né? Foi. Né? Porque o Luiz Alberto queria você no atletismo e o outro acendeu a luz do não, eu vou para o basquete mesmo. São coisas do destino. Talvez ele tenha feito isso, mas na realidade ele plantou uma semente. Ele plantou um sonho. Ele me fez sonhar longe. Tá? Quando eu falei que eu era criança, que eu queria ser alguém, então veio um americano, eu conheci o Luiz Alberto, aí veio um americano e plantou uma semente. Eu vou jogar basquete nos Estados Unidos. Se o americano acha que eu tenho potencial para isso, por que eu não vou achar? Comecei a rachar nos estudos e jogar basquetebol. Mas o Luiz sempre forçando a situação. Eu fui numa viagem, eu peguei a equipe de Brasília para disputar o Brasileiro aqui em São Paulo, em Presidente Prudente. Eu tinha 14 para 15 anos, mas jogava bem o suficiente para ajudar a equipe principal de juvenis, até 16, 17. E fiz uma boa apresentação lá em Presidente Prudente. Nessa época, o Luiz Alberto estava nos Estados Unidos, fazendo curso com esse americano. Então, ele estava chegando em Brasília e estava chegando também em Brasília de Presidente Prudente. E no dia seguinte, 2 dias depois que eu cheguei em casa, o Luiz foi me fazer uma visita. Eu sabia porque ele estava... foi a primeira vez que ele foi na minha casa e me perguntou quando é que eu ia retornar aos treinos de atletismo, né? Eu falei, eu vou decidir mais tarde. Até aquele momento, minha família eles me apoiavam no esporte, na escola, né? Mas não se envolviam diretamente nas decisões. Eles não praticaram o esporte, então eles não sabiam o que estava acontecendo. De repente, todo mundo na minha casa começou a dar opinião. Quando é que você vai começar o atletismo? Olha! A minha irmã mais nova, antes de mim, a minha mãe, aí finalmente o meu pai, que nunca conversava comigo. Eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Alguém fez a cabeça desse pessoal. Eu fui na minha mãe, falei, mãe, o Luiz, o que o Luiz está aprontando aí? Não, ele foi visitar o seu pai, meu pai era carroceiro, né? E o Luiz foi visitá-lo e pediu para o meu pai dar uma força, né? Mas eu fiquei muito bravo. Eu peguei, tinha um agasalho do Luiz Alberto, coloquei no saco, atravessei a mata, porque tinha uma mata que ficava entre as QNJ e as QNF, onde o Luiz morava. Atravessei, fui lá e enfrentei o dragão, né? Que era o Luiz Alberto. Ele estava na casa dele, lembra que a esposa dele também estava. E falei, olha, eu não gosto do atletismo, eu não quero
praticar um esporte que não vai dar em nada e não adianta a gente ficar se enganando, né? Aí ele, tudo bem. Que foi uma reação estranha. Eu estava esperando que ele fosse explodir. Um sermão, né? Ele gostava de pegar a garotada, né? E fui embora contente. Aliviado. E nas próximas semanas eu continuei com basquete, né? Aí um dia ele me encontrou na minha escola. Eu vou te interromper para a gente continuar você contando essa história no próximo bloco. Você notou que houve um momento em que o Joaquim se referiu à conversa com o Luiz Alberto, que o Luiz Alberto virou-se para ele e disse: ô Juca, você vai, só para deixar claro, o Joaquim não fez nenhuma confusão, como se estivesse falando comigo, não. Ele é Juca, de Joaquim é Juca. Aliás, é muito mais Juca do que eu, porque eu sou um Juca estranho, que eu sou o José Carlos. O Juca do Joaquim faz todo sentido, mas não é apenas Juca, é Quinca também, né? Quinca. Em casa, Isso. é Quinca. A gente já volta. Nosso medalhista de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles nos 800 metros, Joaquim Cruz, medalhista de prata também nos 800 metros, 4 anos depois, em Seul, e que, aliás, é objeto de um livro que está sendo lançado, foi lançado em Brasília na quarta-feira, foi lançado anteontem aqui em São Paulo. Joaquim Cruz, Estratégias de Preparação Psicológica, da Prática à Teoria, pela Casa do Psicólogo, obra mais uma da brilhante psicóloga esportiva, professora, doutora, pós-graduada, doutora Kátia Rubio, que já esteve aqui no Juca Entrevista, um pouco antes das Olimpíadas de Pequim. Fizemos um programa delicioso com ela. Portanto, tá aí. Quem quiser história legal. Joaquim Cruz, Estratégias de Preparação Psicológica, da Prática à Teoria. Kátia Rubio, ditado do psicólogo. Então, aí o Alberto disse para ele tudo que eu queria, saber de atletismo, vou jogar basquete, e ele falei, não, você gostaria de uma oportunidade? Falei, fazendo o quê? Ele, você quer ser monitor de basquetebol lá na SBAC? Eu, de basquete? Quero. Ele falou, vai entrar um dinheiro. Falei, beleza, vamos lá. E então eu comecei a viajar para Brasília, de Taguatinga para Brasília, com o Luiz Alberto. Às vezes a gente saía cedinho, de manhã, ficava praticamente o dia todo, porque o Luiz, na época, ele tinha 3 empregos, né? E monitorava o basquetebol no período da noite. E nesse intervalo, ele fazia na minha cabeça, né? Primeiro ele trouxe uma carta do professor Cantarino, que era o presidente da Federação de Brasília de atletismo. E nessa carta o professor Cantarino citava que eu já estava com a vaga garantida para ir para o Brasileiro, que ia ser um mês e meio, e que eu só tinha que decidir se eu queria ir ou não. Em seguida ele me mandou para ir, falou que o Mário Márcio, que trabalhava teve um tempo na televisão cobrindo esporte, queria conversar comigo. E o Mário Márcio, que foi o tradutor do americano na época que ele foi dar a clínica de basquete. E eu falei, deve ter alguma coisa relacionada com a ida para os Estados Unidos. Mas não, o Mário Márcio foi lá e quando eu cheguei lá, ele me deu os conselhos. Joaquim, você está cometendo um grande erro. O atletismo é o seu esporte. Agora, você se destacava no basquete, né, Joaquim? Isso que é importante deixar claro. Quer dizer, você não era só uma cisma tua. Não. Você se destacava no grupo. Sempre me destaquei. Inclusive, encontrei um antigo com Pipoca. Tá. Eu comecei também com Pipoca, disputei campeonatos, inclusive ganhamos um campeonato
a minha equipe contra a equipe do Pipoca, ganhamos o campeonato. Não sei onde eu ia parar, até que ponto eu ia jogar basquete. Mas que eu adorava o basquete e já sabia. Você tem o quê? Você tem meu tamanho, 1,85? 1,88. 1,88. Tá, 1,85, um pouquinho mais alto do que eu. Porque eu também não cheguei assim à seleção brasileira olímpica, tudo por causa do meu tamanho. Eu até os 14, 15 tinha esse tamanho, me destacava. Depois parei e nunca mais. Mas, enfim, sério. No basquete, eu conseguia me expressar no basquetebol. Fazendo a cesta, era tímido também, mas quando eu me colocava a bola, eu não era não sei, não vou me comparar com Michael Jordan. Tá certo, eu também não era nem bobo. Claro. Eu também não era bobo. E então, nesse período que eu estava na SBAC, o Luiz me enviava para as pessoas e o papo era sempre o mesmo. Atletismo. E a consciência começou a pesar. Começou a pesar e umas 3 semanas antes do Campeonato Brasileiro de Atletismo aqui em São Paulo, era tarde, meia-noite, depois de meia-noite o Luiz me deu uma carona até perto da minha casa e ele parou o carro e falou: Gil, queria conversar uma coisa com você e essa vai ser a última vez que eu vou tocar nesse assunto. Ele me contou essa história, preparou um pouquinho, falou que quando ele estava nos Estados Unidos, ele saiu com os amigos lá americanos que ele fez, né? E ele falou para esses americanos que um dia que ele tinha um atleta em Brasília, em Taguatinga, que um dia eles iam ouvir falar muito sobre esse atleta. Aí ele virou e falou: Joaquim, eu sei que você quer jogar basquete, você quer vestir as cores do Brasil algum dia, mas no atletismo você tem mais chances de realizar esse sonho do que no basquete. Basquetebol você vai ter que mudar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo para aparecer. E vai ter que ter muita sorte de jogar numa equipe que você vai aparecer. Ele falou: pela nossa amizade, eu gostaria que você tentasse novamente no atletismo. Vai gostar assim de você lá longe, né? Coisa bonita, né, desse aspecto, porque é de uma persistência, né, e de um carinho, né? Porque não, ele fez o papel de tudo, de pai, tudo, treinador, amigo. Até hoje vocês são muito próximos, né? Joaquim, antes de você terminar essa parte, uma coisa que eu estou notando, não sei se você se lembra, eu me lembro, que evidentemente conversar com você, entrevistar você, é dessas coisas que um jornalista bota no currículo, porque você é tudo que você é, a gente tem a admiração que tem por você. Muitos anos atrás, eu te entrevistei. Fizemos uma entrevista quando eu tinha um conseguiu? Aí é que tá. E você era, isso que você fala da sua timidez, você era difícil de dar uma resposta de mais de 30 segundos. Você fez algum trabalho para superar isso, para estar falante desse jeito, contando uma história tão gostosa como você está contando? Eu não sei o que aconteceu, talvez do fato de te conhecer, ficar mais à família, vontade. mais à vontade, depende muito de quem está me entrevistando, mas eu sempre tive camarafobia. Quando eu era mais jovem, durante a minha carreira, eu falo que eu corria com as minhas pernas e falava com as minhas pernas. Para tirar uma palavra de mim, você tinha que ir longe. Eu sei disso, Joaquim. Eu sofri, eu me lembro que eu sofri. E hoje, quando eu vinha para cá, é claro, o Joaquim está mais maduro, o Joaquim, mas, enfim, eu falei assim, será? Como é que vai ser 1 hora de programa com o Joaquim? E eu já vi que vai faltar tempo. Bom, aí houve essa conversa, a última conversa. E aí você cedeu? Você falou, vou te dar essa chance? Eu acho que ele me deixou não foi na parada, era um estacionamento de ônibus e que eu tinha uns 500 metros. Naqueles 500 metros foi o suficiente para mim raciocinar no que ele tinha me falado e me fazer sonhar. É quando ele falou que a história que ele contou para os americanos, que um dia eles iam ouvir, os americanos iam ouvir me falar muito de mim, e que eu poderia vestir as cores do Brasil mais rápido no atletismo, eu sonhei com ele.
E no dia seguinte eu retornei aos treinos. 3 semanas depois, não lembro o período, eu vim a São Paulo, bati 2 recordes em 2 provas num dia só. E ganhando aquelas provas, eu garantia a minha vaga na equipe brasileira que estava indo para o Uruguai. Veja bem, quer dizer, e aí sempre, já 800 e 1.500? 800 e 400. 400 e 800? É. Tá. 400 e 800. Uruguai Pan-Americano? Sul-americano. Sul-americano menores. Tá. Aí eu fui no Uruguai, venci as 2 provas, 400 e 800, e fiz parte da equipe do revezamento, voltamos com 4 medalhas, voltei com 3 medalhas de ouro. Bom, aí começa então o sonho olímpico de Joaquim Cruz, que culmina com a medalha de ouro nos 800 metros. Joaquim, eu estou enganado ou você acabou não competindo nos 1.500 na final em Los Angeles porque você pegou uma gripe? Foi isso? Foi isso? Foi isso, né? Uhum. Você gripou depois da prova dos 800 metros? Depois, no dia seguinte eu tive foram 4 dias de 800, sem intervalo, 4 dias direto, muito exigente a agenda, né? E eu tive 2 dias de descanso. Era para usar os 2 dias, mas no dia seguinte, com aquela toda euforia, de medalha, de levantar cedo, tive que levantar cedo para conversar com o presidente, que na época era o presidente Figueiredo, né? Figueiredo. 84 ainda era ele. E ia passar o bastão em seguida para o Sarney, era para o Tancredo, mas passou para o Sarney. Isso. E eu não consegui dormir. Então eu tive praticamente um dia de sono. E mesmo aquele dia, com uma medalha de ouro, claro. Tanto tempo esperando ela acontecer eu perdi o foco mental. Veja aí como é metódica e deve ser metódica e precisa ser metódica a vida de um atleta. Saiu ali do trilho, né? Acabou não podendo disputar uma prova para a qual ele tinha todas as chances também de ganhar outro ouro. E que tem a ver com esse livro, que no próximo bloco a gente vai abordar. Estou Aqui nasceu de uma entrevista. Kátia Rubio fez uma entrevista com o Joaquim para uma pesquisa que ela estava fazendo com atletas de alto rendimento e de altos resultados. E o Joaquim, ao ouvi-la pedir autorização para usar a entrevista dele nessa pesquisa, a desafiou. Por que você não faz um livro e não apenas um texto de uma pesquisa? E a Kátia Rubio topou o desafio. Está aqui a criança. A gente já volta.